Gostaria de dividir com vocês uma mensagem que é dos 12 temas e é as boas novas da adoção. E olha que coisa maravilhosa, quando nós sabemos que nós somos filhos, a coisa muda de figura, porque ser filho tem muito privilégio, tem muita responsabilidade, mas além de tudo tem um amor que nos envolve. E muitas vezes nós estamos na igreja, nós aceitamos Jesus, nós andamos nessa caminhada com Cristo, e às vezes nós fazemos até igual o Felipe fez. Jesus nos mostra o Pai, e ele falou: Felipe, tem andado comigo todo esse tempo, e não vistes o Pai em mim? Quem vê a mim, vê ao Pai. Muitas vezes nós estamos andando subjugado pelo inimigo, pelas dificuldades. Como o bispo falou, a nossa mente, ela é muito complexa, e na maioria das vezes ela tende a roubar aquilo que Deus nos entregou. São complexos de inferioridades, são cansaço, são temor, são traumas. Mas eu quero dizer para você essa noite que Deus vai mudar essa sentença hoje na vida de todos nós. Amém? Glória a Deus. Eu peço que a amada igreja abra suas Bíblias em Gálatas capítulo 5. É muito bom poder estar aqui nesse domingo. Eu sempre falo isso, igreja, mas é um privilégio a gente poder sair de casa e ter a escolha: para onde eu vou? Hoje eu vou passear, hoje eu vou na igreja. Hoje eu vou me divertir, hoje eu vou na igreja. Quando você é livre para escolher, como disse Jesus, aquele que é o nosso Senhor é aquele que nos domina. E que coisa maravilhosa nós sermos dominados pelo amor de Deus. Diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estava debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou os nossos corações ao Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Oh, glória! O significado de adoção, eu fui procurar no dicionário, e olha que coisa interessante. É um substantivo de um processo que leva alguém a aceitar espontaneamente alguém como seu filho ou como sua filha. Amém? Então você foi escolhido por Deus espontaneamente. É por isso que quando nós somos eleitos filhos, nós olhamos e falamos: Senhor, o que o Senhor viu em nós? O que o Senhor achou de graça em nós? É espontâneo. É igual um pai que adota um filho. Quando não vem dele, ele olha, ele sente uma afeição, ele sente um carinho, ele sente um amor, e a partir daquele momento ele torna o seu filho. Mas como nós nos tornamos filhos de Deus? Somos limpos, restaurados, deixamos de ser criaturas, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, para que nenhum de vós se glorie. Olha, eu sou filho de Deus porque eu vou à igreja. Eu sou filho de Deus porque eu faço coisas boas. Eu sou filho de Deus porque eu respeito meu pai, respeito minha mãe, e Deus se agrada disso. É verdade, Deus se agrada, mas Deus te colocou como filho
desde o momento que você entrou neste mundo. Você já foi adotado como filho. Porque somos feitura sua, criaturas em Cristo Jesus, para as boas obras, aos quais Deus preparou para que andássemos nela. Isso está em Efésios 2:8. Eu estou trazendo para vocês, eu fiz uma ilustração de quando nós nos convertemos. Nós aceitamos Jesus através de uma palavra, através de alguém que nos convence, e aí a gente começa a vir para a igreja, ouvir a palavra, a gente liga o rádio, a gente quer ouvir louvor, a gente fala com o irmão, a gente quer falar de Jesus, e a gente está naquela alegria, naquele ânimo. Quantos de vocês passaram ou passam por isso? É muito bom, né? A gente quer falar de Deus, a gente quer falar de Jesus, e a gente é como crianças que recebem um pai novo. É como se a gente tivesse abandonado e agora a gente tem alguém que olha por nós. Porque, igreja, se você for parar na tua vida e olhar, é difícil. Quantas pessoas se preocupam realmente com vocês? Acho que se você contar nos dedos das mãos, são poucos. Muitas vezes o seu pai, muitas vezes sua mãe, o seu irmão, o seu amigo, seu marido, sua esposa. E quantos são decepcionados exatamente por essas pessoas? Pelo amigo. A própria palavra diz que até se uma mãe abandona o filho, Deus jamais te abandonará. Jesus respondeu o seguinte: aquele que me ama guardará a minha palavra, e o meu Pai amará, e viveremos para ele e faremos morada. E a gente começa a ouvir nessa nova conversão, essas palavras, e aquilo começa a fazer sentido no nosso coração, começa a aquecer. E aí a gente ouve aquela palavra: disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Isso vai enchendo o nosso coração de alegria, a nossa mente de esperança. Porém, igreja, eu queria trazer algo para vocês que talvez choque um pouco, mas o homem de Deus, a mulher de Deus, eles são pessoas sóbrias. Ele tem uma fé, mas não é uma fé firmada em algo que não existe, em algo que é verdadeiro, em algo que é Deus e que se vai se revelando a você a cada dia. Olha só o que diz a palavra em 2 Timóteo 4:4. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um bom evangelista e cumpre o teu ministério. E aí nós começamos a ter nossa caminhada com Deus, nossa caminhada com Cristo, e no meio do caminho a gente começa a receber algumas palavras contrárias, algumas palavras que nos tira o foco da verdade. A que eu mais ouvi recentemente, e muitos irmãos estão ouvindo: precisamos atualizar a Bíblia. Quem já ouviu isso? E o que é duro, a gente não está ouvindo isso de pessoas que são fora da igreja. Porque a Xuxa falou isso para mim, ela falou o que seria normal ela dizer. Agora, quando eu isso de um pastor, de uma autoridade da igreja, eu tenho medo. Sabe por quê, igreja? A gente atualiza algo quando algo não serve mais para nós. Não é assim? Você troca de carro porque o carro está velho, porque o carro já não dá o desempenho que você gostaria, porque ele dá manutenção, aí você troca de carro. Você troca de celular quando ele fica desatualizado, quando os programas que rodavam anteriormente agora não roda. Então você troca. E sabe por que você troca de celular? Para ele acompanhar o teu ritmo de vida.
Porque agora você precisa de mais memória, agora você precisa de mais velocidade, agora você precisa de mais processamento, de mais novidades. Então você troca. Ou seja, o celular tem que se adaptar à tua vida corrida, à tua vida moderna. Agora me diz uma coisa: a Bíblia tem que se adequar à nossa vida ou nós devemos se adequar à Bíblia? Então, quando a gente muda isso, muda muita coisa. Ah, mas a Bíblia foi escrita há mais de 3.000 anos atrás. E este é o segredo. Algo que foi escrito ainda faz sentido hoje. Outros dizem, essa tradução não quer dizer bem isso. E aí começa a trazer dúvida no teu coração. Igreja, uma coisa que eu aprendi: por mais que você seja crente, por mais que você seja convicto, nós o tempo todo somos bombardeados por informações. E essa informação, de alguma forma, ela começa a fazer um pequeno sentido. E se nós não tivermos firmados, a palavra diz que serão enganados, se possível, até os escolhidos. Quem é escolhido de Deus? Levanta a sua mão, amém? Então, o diabo pode tentar, mas ele vai ter muita dificuldade para te enganar. Sabe por quê? Porque a palavra já vai estar dentro de você. Porque o Espírito Santo, ele não vai permitir que você seja enganado. Porém, tem outras coisas que às vezes o inimigo usa, e aí é o meu medo, é quando ele usa dentro da igreja. Por exemplo, se o diabo falar uma mentira completa, todo mundo sabe e se esconde dele. Agora, se ele falar algo que está na palavra, aí é perigoso. Porque aí nós poderemos cair. Veja só, deixa eu aproveitar e pedir para o irmão aqui, já está no slide 10. Se puder colocar, por gentileza. Slide 10. Aí eu trouxe aqui, né, um rapaz todo feliz, todo alegre, todo cheio de vitória, né? Nós somos cabeça e não cauda. Verdade. E aí vem algumas outras palavras. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E a gente se enche de força, a gente se enche de ânimo. E aí vem mais: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Todos esses versículos, igreja, estão tiradas da Bíblia, tá? Aí vai o pastor Moisés, fala: e aí, crente, como é que você está? Aí ele grita: só vitória. Aí, imagina o seguinte: eu sou um novo convertido, só vitória. E aí eu começo a ver algumas coisas. Olha o que diz João: tendo dito isto, para que em mim tenhais paz no mundo, tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. E aí a gente começa a esquecer de algumas partes da Bíblia que são importantes. Por exemplo, no slide 15 agora, ele diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E olha que coisa interessante, igreja. Mas agora, libertado do pecado, é feito servo de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por vida eterna, porque o salário do pecado mas o dom gratuito de Deus é a vida. Amém? Sabe o que eu estou achando engraçado? Quanto tempo faz que eu não ouço mais falar de pecado na igreja? Parece que não existe mais. Parece que agora tudo é lícito, tudo eu posso fazer. E aí as pessoas não se importam mais com os irmãos, com as pessoas que estão do lado, e começa a criar a igreja dentro de si um crente que está acima de qualquer coisa, até mesmo do seu próprio irmão,
até mesmo da liderança da igreja, até mesmo acima de Deus. Porque quando você não deixa a palavra mudar a tua vida, sabe o que acontece? Você começa a querer mudar a palavra. Você começa a trazer informação para dar subsídio para aquilo que você está fazendo. Ó Deus, tu o sabes. Aí você começa a desrespeitar a liderança da igreja, você começa a desrespeitar o irmão do lado que às vezes tem um pouco mais de dificuldade. Deus não fala para você ser paciente? Não, você não entendeu, eu estou tocando aqui, o irmão Moisés está muito lento aí. Vamos caminhar, e caminhar as 2.000 milhas, como é que faz? Virar a outra face, onde é que está isso? Próximo slide. Aí começamos a questionar a Bíblia, se realmente é verdade, se podemos confiar. Por quê? Porque a Bíblia, eu vou dizer uma coisa para você, ela não traz conforto, ela traz confronto. Amém, igreja? Se você quer ler a Bíblia só para ficar feliz, então você vai puxar aquela caixinha de promessa, que só tem versículos, mas Deus é amor e também é justiça. Só que o crente, quando se converteu, não falaram isso para ele. Apresentaram um Deus cheio de alegria, um Deus cheio de paz, um Deus que tudo que você fizer vai ser perdoado, não importa como, e esquece do arrependimento. E aí, o que acontece? Ficamos decepcionados com irmãos, pastores e líderes. Sabe por quê, igreja? Porque quando você começa a entrar nessa linha, você esquece de ser humilde. Você esquece de quem te chamou, daquele que chamou você para servir e não para ser servido. Aquele que toca, aquele que prega, não é mais importante do que aquele que está sentado aí, do que aquele que está na porta, do que aquele que está do lado de fora, não é mais importante. E aí a gente começa a entrar na fase do filho rebelde. Ou seja, a gente andava no mundo, aceitamos Jesus, Jesus agora faz parte na vida, só que aí como filho, a gente começa a ter as nossas próprias ideias. E aí a gente começa a viver na rebeldia. Deixamos de ler a Bíblia, deixamos de vir na casa de Deus. Será que isso está acontecendo? Vamos olhar nos bancos e vamos observar. Ah, mas tem coisas na igreja que eu não gosto. Talvez não goste do pastor Ronaldo, talvez não goste do pastor Moisés. Eu acho difícil alguém não gostar do pastor Moisés. Mas nós não vemos por causa dele, nós vemos por causa de Deus. E igreja, não tem uma vez que eu entro nessa igreja, e eu já falei para todo mundo, eu sinto a presença de Deus. Não tem uma única vez, quando eu estou tribulado, triste, às vezes não estou nem até com vontade, viu bispo? Mas a hora que eu sento aí, o fogo pega. A presença de Deus está nesse lugar. Nós começamos, igreja, a deixar de amar as pessoas. E amar a pessoa é um mandamento que Jesus deixou muito forte. Vocês serão conhecidos quando um amar o outro. Eu queria que você olhasse para o irmão do seu lado e perguntasse para ele: você me ama? Para o marido e para a esposa não vale, hein? Por favor, hein? É um exercício. Agora eu quero que você responda dentro do teu coração: você ama aquele irmão de verdade? Ou você só gosta dele? Ou você nem gosta dele? Deixamos, de observar as coisas ao nosso redor. Às vezes eu entro na igreja, eu vejo um papelzinho no chão, eu pego, bispo. Sabe por quê? Eu imagino meu pai olhando lá de cima, e fala: nossa, deixaram a minha casa suja. Mas quem foi que deixou? A gente começa a perder o zelo. A gente começa a andar e já não começa mais a se importar com a cadeira quebrada,
com um ventilador que não funciona, com a porta que não abre, e é tudo normal. É o bispo que tem que resolver isso. Mas igreja, a casa é de Deus. A casa é do teu Pai. Se nós tivermos essa consciência, muda muita coisa. Então, nesse espírito de rebeldia, a gente fica decepcionado com o bispo, com o pastor Moisés, com o bispo Rai. Bispo Rai, veja que coisa linda. Por quê? Porque eles são homens. E a gente, como homens, em algum momento, a gente pode fazer algo que causa um desconforto. Isso é normal. Só que aí você quer mudar de igreja. Muitos querem até mudar de religião. Chega uma hora que ser crente não é suficiente. Eu preciso de mais coisas. Sabe o que você precisa? É mudar dentro de si. Olha só o que diz a palavra. Porventura, colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Olha para o teu irmão e pergunta: irmão, que tipo de fruto que você está produzindo? É uva? Mas a uva é boa ou é a uva azeda? Porque também tem isso, né? Não pode uma árvore boa dar fruto mau. Às vezes a gente ouve isso e parece até simples, mas sabe o que eu quero dizer com isso? Brasil, que se diz um país 70% evangélico. Quando a gente sai na rua, a gente enxerga isso, igreja? No mercado, quando você está lá, você enxerga isso? No trânsito, você enxerga isso? Então é engraçado, sabe o que eu percebo? Que existe uma roupa de crente. Então o cara vai lá, apronta, é a pior pessoa no mundo, é a pior pessoa na família, e aí fala: eu quero ganhar minha família para Jesus. Como é que você vai ganhar alguém sendo desse jeito? Com um coração amargo, falando mal, pesando sobre eles. Olha, sabe por que tal pessoa está daquele jeito? Porque não vai na igreja. Mas a gente, igreja, vamos ser sinceros, eu não nasci convertido, eu já fui rebelde, eu já tirei sarro de crente, eu já simplesmente dava risada quando alguém pregava alguma coisa para mim. E olha onde nós estamos, olha onde eu estou. Todo mundo tem o seu tempo, todo mundo tem o seu time. Seja passivo. Você quer ganhar alguém da tua família? Não é com palavras, é com atitude. Você entendeu? Porque pôr uma roupa de crente é fácil, você compra em qualquer lugar. Agora, se revestir em espírito é para poucos. E eu gostaria, igreja, que hoje nós que fomos adotados por sermos filhos de Deus, vamos começar a agir como filho de Deus. Quando eu vim hoje, uma coisa veio claro: a pregação não vai trazer glória, não vai trazer muitos aleluias, não vai trazer muitos aplausos. Sabe por quê? Porque nem sempre a gente concorda com o que Deus fala, mas quando a gente é humilde para com Deus, a gente aceita, porque é assim que um filho faz. Ele não entende tudo, mas ele obedece. E aí vem a grande questão: não obedece só por medo, não obedece porque vai para o inferno, obedece porque ama. Deus, eu não entendo, mas eu te amo, eu confio, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Mas igreja, eu sinto ainda muitos crentes na fase de rebeldia, na fase de adolescente rebelde. E isso não é para entristecer o irmão, isso é para a gente fazer uma autoanálise. Quantas vezes eu já agi assim, e se eu não tiver cuidado, eu ajo assim de novo. De repente o Moisés vai me dar uma ajuda, eu não preciso. O Rai, há um tempo atrás, me deu um toque de algo, né, Rai? Ronaldo, faz desse jeito que é melhor. Eu falei: obrigado, Rai.
tem mais experiência em algumas coisas do que eu. Agora imagina se eu falo não preciso. Quem sou eu para não precisar do meu irmão? Quem sou eu? Nós somos dependentes um dos outros. Isso é tão grande para você ver como Deus é. Deus coloca alguém que toca bateria e toca muito bem. Aí Deus coloca alguém que toca teclado e toca muito bem. Aí Deus coloca alguém que canta e canta muito bem. Aí Deus coloca alguém que prega e prega muito bem. Agora, sabe o que eu acho engraçado? Não vi levantar ninguém que fez tudo isso muito bem. Sabe por quê? Porque Deus quer que você dependa do outro. Deus quer que você valorize o outro. Talvez um não consegue pregar, mas a hora que ele coloca a mão no teclado, é só bênção. Talvez ele não toque, talvez ele não esteja aqui em cima, talvez ele esteja aí do teu lado, mas quando ele vê alguém na rua, ele tem a sensibilidade do Espírito Santo. Ele olha para a pessoa, ele entrega uma palavra. Ele vê alguém que está com dificuldade, ele não espera a pessoa pedir. Porque tem gente que é assim, sabia? Não, se me pedir eu faço. Se te pedirem, a pessoa quando está necessitada, ela está sem força. Ela não precisa pedir. Nós temos que ter a sensibilidade do Espírito Santo. Olha aqui esse rosto. Muitas vezes nós agimos assim, ó. E olha o que diz a palavra: virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E quando a gente fala de sã doutrina, não é doutrina de homens, é doutrina de Deus. Tendo comichão nos ouvidos, é o que está acontecendo hoje, igreja. Quando se fala de qualquer tema, as pessoas não querem mais ouvir isso. Hoje nós estamos vivendo num mundo onde devemos viver politicamente correto. Devemos ser inclusivos, mas me fala uma coisa: não existe nada no mundo que é inclusivo, 100%. Porque quando você inclui algo, você exclui outro. Se você inclui alguém no reino de Deus, ele vai ter que tirar alguma coisa. Ele vai ter que abrir mão de alguma coisa. O problema é que as pessoas estão querendo entrar no reino de Deus e trazendo tudo que ela tinha. Deus, ele é inclusivo se você excluir daquilo que você não precisa. Amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, olha a palavra até difícil de falar, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Quantas pessoas estão fazendo isso? Crendices. Você vai em algumas igrejas, tem objetos ungidos. Você vai em igrejas, tem manias ou coisas que não deveriam ter. Se coloca Jesus e Deus em terceiro, em quarto lugar. E nós não começamos mais a fazer o nosso trabalho, igreja, com zelo. Tem que cantar? Eu canto. Mas você não se esforça para ouvir a música. Você não esforça para entregar o teu melhor para Deus. Então eu pergunto para você: se você não fizer o teu melhor para Deus, significa o valor que você está dando para as coisas de Deus. Olha o que Deus falou no meu coração um tempo atrás: Ronaldo, faça sempre o seu ótimo. Aí eu tive que contestar com Deus, né? Falei: Deus, por mais que eu tente fazer o meu ótimo sempre, eu nunca vou conseguir fazer o meu ótimo. Aí sabe o que ele me falou? Se você sempre fizer o teu ótimo, quando você tiver ruim, vai sair bom. Agora, quando você faz mais ou menos, quando você tiver mal, sabe qual que vai ser o resultado do teu trabalho? Péssimo. Então, faça o teu melhor. Tenha zelo pela palavra. Quando você abrir a Bíblia: Senhor, eu estou abrindo a tua palavra, fala comigo. Não é uma receita de bolo, não é um manual de boas práticas que eu vou ler e não vou dar atenção devida. Não pode ser de qualquer jeito. Você tem que ter reverência, você tem que ter santidade, você tem que acreditar que aquela palavra, ela vai te trazer algo, ela vai te trazer uma revelação, ela vai te trazer novidade de vida, ela vai te trazer cura para a tua alma. É esse o objetivo de ser filho, é crescer.
E quando a gente não presta atenção nessas coisas, igreja, a gente vai sofrer decepções, tristezas e conhecer a dor. E essa dor é a dor da desobediência. Essa foto que você está vendo aqui é de uma ex-modelo. Ela estava na Cracolândia. E eu não sei se alguns irmãos acompanharam, pessoas sendo destruídas pelo vício, destruída pelas obras do diabo. Essa é ela. Olha o lugar que ela estava vivendo, igreja. Esse rapaz aqui que está do lado, puder ir no slide 22, por favor. Essa é ela, o próximo. Esse é o lugar que ela está vivendo agora. Que ela estava vivendo, não está mais, graças a Deus. Esse rapaz que está do lado, sentado de barba, do lado direito, ele é um médico. Você pode falar, mas o que tem a ver isso com a gente? Todos eles abandonaram as suas casas, abandonaram o seu pai e a sua mãe. Se nós abandonarmos a Deus, se nós deixarmos a casa de Deus, a presença de Deus, você acha que a nossa vida vai ser muito diferente disso? Talvez não fisicamente, mas espiritualmente eu tenho certeza. Eles são conhecidos como pessoas zumbi. Eles usam uma droga que eles ficam 30 segundos parados, sem voz, paralisados, igreja. E o inimigo está fazendo isso dentro da nossa cidade, a poucos quilômetros daqui. No centro da cidade existe um exército inteirinho de pessoas dependentes químicas. E pasmem, muitas dessas pessoas eram cristãs. Em algum momento ela deixou de ouvir a voz de Deus. Em algum momento achou que o vício, ou que aquilo que vai ser experimentado, não tem problema. Sabe, igual Sansão? Sansão, ele não poderia tocar nada que já tivesse morto, porque ele era um nazireu. Aí ele viu um mel dentro da carcaça de um leão. Então ele foi lá com uma madeira, com muito cuidado, e tirou o mel. E isso às vezes acontece com a gente, sabia? Será que eu não posso fazer o mal? Então eu faço com jeitinho. Eu não vou falar para a irmã. Tá ruim o microfone, né? Tá falhando muito ou não? Vou pegar um outro aqui, igreja. Som. Vê se melhorou, igreja. Acho que sim, né? E às vezes nós começamos a disfarçar o nosso pecado, a disfarçar que nós não somos mais filhos de Deus. E sabe por que eu tenho medo disso, igreja? Porque quando nós éramos do mundo, nós recebemos a revelação da palavra. Agora que nós estamos aqui na igreja, nós precisamos estar atento o tempo todo. Essa menina, ela ficou 10 anos em tratamento. Olha o lugar, igreja. Simplesmente parece uma cena de filme. Pode ser o próximo, por favor. E isso está perto de nós. Eu não vi nenhuma igreja ainda se levantar em oração. Eu não vi ainda nenhum movimento. Sei que não é fácil, mas a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra essas potestades. Igreja, eu vi relatos de mães que os filhos sumiram, e uma delas ela encontrou nesse lugar, e ela foi lá buscar. Imagina uma pessoa entrar nesse lugar. Por que eu quero trazer isso para você? Às vezes nós temos uma visão distorcida de Jesus. Nós achamos que não há consequência
para o nosso pecado ou pelas nossas atitudes. Eu gosto do que o bispo traz, que ele fala para a gente não entrarmos em um inimigo nos condenar. A gente não pode deixar isso. O inimigo não tem esse poder. Agora, você tem o poder para falar não ao pecado. Porque ser filho de Deus é, antes de tudo, ser cidadão dos céus. Agora eu pergunto, um cidadão do céu, ele é carnal ou espiritual? Ele se inclina para os desejos da carne ou para o espírito? E hoje, nós estamos vendo igrejas que são verdadeiros lugares para as pessoas se divertirem. Não tem mais o medo de você perder aquilo que você tem de mais precioso, que é a comunhão com o seu irmão. Já pensou, eu tenho amizade com a pastora, e aí eu estou nervoso, eu vou falar uma palavra, ela de repente me fala uma palavra ruim, mas se eu não tenho medo de perder a amizade dela, eu simplesmente retruco, eu simplesmente falo uma palavra que pode entristecer. Será que com Deus nós não estamos fazendo isso? Depois eu vejo o que eu faço, mas e o amor? E a preocupação de ferir o Espírito de Deus? E às vezes nós temos um Jesus na nossa mente, bonito, olho azul, cabelo comprido. Alguns estudiosos falam que esta era provavelmente a aparência de Jesus. Olha só o que diz Isaías. Esse rosto, igreja, ele foi feito através da inteligência artificial, com todas as informações possíveis, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que nós o desejássemos. Será que a gente está procurando um evangelho de alegria, de coisas fantasiosas, ou estamos procurando algo real? Um pai de amor, mas um pai que cuida de você? Um pai, igreja, que quando você tiver dificuldade, ele vai cuidar. Porque o que acontece com muitas pessoas, pastor Rai, às vezes você ministra, fala com elas, elas ficam todas empolgadas. Na primeira luta, o que acontece? Ela se enfraquece, porque esqueceram de falar para ela que esse mundo nós teremos aflições. Esqueceram de falar que nem todo dia as pessoas vão te receberem tranquila, numa boa. Você vai ter aqui, quando nós estamos orando, estamos cantando. Quando você sai daqui, vai para a tua casa e para o seu trabalho, você vai ser colocado à prova. E às vezes quando pensamos no sacrifício de Jesus, muitas vezes vem isso na mente. Jesus carregando uma cruz pesada. Eu ia pedir para o Vitor depois, se ele puder fazer um fundo musical, Vitinho. Pode ser? Obrigado. E aí vem para nós, igreja, essa imagem. Por que eu estou dizendo isso, viu, bispo? Às vezes a gente se acostuma com o sacrifício de Jesus. Não entendi, eu vou lá na igreja, sempre falo a mesma coisa. Não é assim, pastora Carla? Já falaram que Jesus morreu por mim, morreu pelos meus pecados, eu entendi, tal, eu sei. Eu não uso droga, eu não fumo, não bebo, já está bom. Mas Deus quer mais de você. Deus quer, igreja, um relacionamento profundo de pai e filho. Às vezes a gente vê um filme, ouve uma palavra e a gente fica até condoído, né? Nossa, Jesus, uma coroa de espinho, ele foi machucado. Eu queria falar para você que ele foi machucado pelo seu e pelo meu pecado. Ele foi machucado e morto por aquilo que nós fazemos. E sabe o pior?
às vezes nós repetimos o nosso erro e não lembramos o que é sofrer e padecer. O sofrimento de Jesus, igreja, ele veio para que você hoje se tornasse filho, para que você hoje tivesse acesso à oração e à comunhão com o Pai. Eu não mereço, você não merece. Então eu vou fazer o meu melhor para pelo menos Deus falar: Ele está se esforçando. Olha só, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso que está em vermelho é tão grave, é tão sério para Deus, que Deus teve que matar alguém. Você já parou para pensar nisso? O salário do pecado é a morte. Aí quando Deus olhou, todo mundo pecando, quem que ele poderia, se o salário do pecado é a morte, alguém tem que pagar isso. Aí ele pagou. Ele pagou, igreja, não é com aquela imagem bonitinha, é com essa imagem, com sofrimento. Ele foi moído, era desprezado e o mais rejeitado pelos homens, homens de dores. Ele era experimentado nos trabalhos, e como diz que os homens escondiam o rosto, desprezado, e não faziam dele caso algum. Você consegue imaginar um Deus todo-poderoso que vem aqui, e aí você olha para ele e fala: não tem valor, não tem uma roupa bonita, não tem um carro bonito, não tem importância. Quem que ele é? É Rabi? Mas de onde que ele vem? Ele vem de uma cidadezinha de Belém. Não deve ser ninguém importante. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Quando eu estava escrevendo isso, eu puxei essa imagem de internet, eu fiquei uns 5 minutos para me recompor. Eu vi o sangue no rosto, nos dentes, escorrendo, ele em agonia, e eu lembrando de quantas vezes eu desprezei isso, quantas vezes eu esqueci o que o próprio Deus fez por mim. Não é uma cena, igreja, de filme, não é uma história que foi contada e pode ser esquecida. Não é igual um filme da Disney que você assiste, se emociona e no outro dia a vida que segue. Quando você olha para um rosto desse, quando você lembra de um sangue derramado, você não pode continuar o mesmo. Você não pode continuar a mesma pessoa. Ele olha e fala: eu fiz isto por você. Deus, igreja, Ele reuniu cada um de você que está aqui. Não foi o acaso que te trouxe. Muitas vezes não foi nem a tua vontade, foi o próprio Espírito Santo, para que você pudesse saber que existe um Deus, que existe um Rei, e que Ele fez você como teu filho. Não faça como aquela imagem e voltar para aquilo que você era anteriormente. A vida em Cristo, ela é de novidade, ela tem que ser olhada e andada para frente, jamais para trás. As coisas aconteceram, agora me entristeceu, bola para frente. As coisas aconteceram e me deixaram chateado,
Deus merece muito mais. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. Se hoje você tem paz com Deus, se hoje você pode orar, se hoje você pode sentir um conforto da parte de Deus, é porque alguém foi moído no teu lugar. Às vezes, igreja, você fala: poxa, tal pessoa me traiu. Jesus foi traído por um dos seus discípulos. Poxa, Ronaldo, você não entende, me desampararam. Jesus foi desamparado. Poxa, Ronaldo, eu sofri preconceito. Jesus sofreu preconceito. Alguém me agrediu. Olha o rosto de Jesus. E ele, como ovelha muda, levada ao matadouro. E sabe por quê? Porque precisava, porque ele me amava. Se ele não fizesse isso, hoje eu não estaria aqui, você não estaria também. E quanto maior o castigo, cuidais, para vós será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Sabe o que isso significa? Quando nós transgredimos, nós crucificamos Jesus novamente. Quando nós pecamos de uma forma sem noção, sem respeito, é como você estivesse pisando no sangue de Jesus. Por isso, quando vier algo à sua mente, e você pensar: ah, Deus, eu preciso fazer isso. Ah, Deus, eu não suporto passar por isso. Olhe para o rosto de Jesus. Você gostaria que ele passasse por isso, por você novamente? Ele merece que você não vá lá no teu fundo e tire a sua maior força para fazer aquilo que o agrada? De quanto maior o castigo, cuidai vós, será julgado e merecedor aquele que o pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Igreja, estamos deixando de enxergar Deus como Ele é. Estamos deixando de enxergar Jesus como Ele é. Estamos deixando de enxergar as autoridades espirituais como elas são. Hoje as pessoas pensam num padre, já pensa pro lado ruim. Pensa no pastor, o que a Maria fala, aquilo que a gente ouve. Ninguém tem mais respeito pelos homens e pelas mulheres de Deus. É filme, é comédia, é carnaval. E muitas vezes nós crentes não se levantamos contra isso. Às vezes até damos risada. É um sangue de um justo, um sangue do Filho de Deus que foi derramado. Isso é muito sério. Mas Ele ressuscitou. Podemos aplaudir que Ele ressuscitou, igreja? Oh Deus santo e maravilhoso. E Ele disse: é chegado. Falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Eu te recebo como filho. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quantos sonhos dentro de você, igreja, com o passar do tempo morreram? Decepcionado por um pastor, por uma igreja, por um cantor. Poxa, eu gostava tanto daquele cantor, agora fiquei sabendo que ele fez tal coisa. Aí a gente joga essa responsabilidade para Deus. É como se Deus tivesse decepcionado você.
Mas olha, igreja, Ele é acima de toda suspeita. Ele é puro, Ele é verdadeiro, Ele jamais vai deixar você desamparado. Esta é a aliança que farei com eles depois daquele dia, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações, escreverei em seus entendimentos. Sabe por quê? Nada que você faça, se não tiver sentido para você, não tem valor. Se eu cumprimentar a pastora por a data de aniversário, mas não for com carinho, ela não vai sentir, não vai adiantar. Imagina para Deus, um ser eterno e poderoso. Adianta você falar, eu não roubo, eu não mato, se o próprio Deus falou que se você aborrecer o seu irmão, você comete homicídio. Eu não adultero, aí Jesus fala, mas se você pensar no teu coração, você está cometendo adultério. A graça quer trazer para o homem de Deus, para a mulher de Deus, para o filho de Deus, entendimento. O Deus que nós servimos, o Deus que nós amamos, o Deus ao qual nós somos filhos, Ele não deseja que você faça as coisas mecanicamente. Vamos aplaudir, todo mundo aplaude. Vamos fazer isso, todo mundo faz. É com coração. É orar com coração. Se você não consegue orar 1 hora, ore 1 minuto, mas ore com coração, igreja. Escreverá em seus entendimentos, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Isso me anima tanto, porque muitas vezes eu me lembro, e aí quando eu vou lembrar Deus, o Senhor me perdoa, Ele fala, do que você está falando? Não, daquilo que eu fiz, eu não lembro. Aí eu tento lembrar Deus, sabia? É papel do diabo. A gente começa, não Deus, mas o Senhor não entendeu. Eu briguei com a minha esposa semana passada, e eu falei aquilo para ela, mas e eu vou tentando justificar. Sabe o que Deus quer? Ele quer apenas uma única coisa. São 2 atitudes e uma única coisa. Chama-se arrependimento. Só que arrependimento é uma coisa complicada. Sabe por quê? Muitas vezes o arrependimento ele só acontece quando você é pego no problema. A pessoa está lá fazendo uma transgressão, está roubando, pegam ela me arrependo. Poxa, eu estou triste. Agora você quer ver um arrependimento de verdade? É quando a coisa está acontecendo. Você está até gostando, mas você fala, não, isso não é certo. Isso traz benefício para mim, mas isso não é certo. Isto é arrependimento. É o arrependimento que você não precisa ver alguém chorando para você pedir perdão. Quantas vezes, igreja, eu falo algo, às vezes pelo nervoso, pelo momento, e o Espírito Santo naquele momento, ele aperta o meu coração. E aí sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 2 coisas. Primeiro, me arrepender com Deus. E depois, se foi com alguém, eu tenho que pedir perdão para ela. Isso é tão sério que Deus fala, antes de você ofertar na minha casa, se você teve algum problema com seu irmão, se reconcilie com ele. Ou seja, olha o valor que Deus dá. Agora, sabe o mais interessante disso tudo? Que é aí que está a magia da coisa. Deus está preocupado com o outro, para o outro se preocupar comigo. E aí eu começo a me preocupar com Ele. Então, em vez de eu me preocupar comigo, Ele me preocupa comigo e eu me preocupo com Ele. Você entendeu? Então é mais fácil. Então você nunca vai estar sozinho. Os teus irmãos ao teu redor vão estar cuidando de você. Mas se eu cair, se eu escorregar, alguém vai te estender a mão. Jesus disse, tive fome e não me deste o que comer.
tive frio e não me deste o que vestir. Estava na prisão e não foi me visitar. E aí os discípulos perguntaram: mas Deus, mas Jesus, quando nós fizemos isso? Ele disse: toda vez que você fizer por um dos seus, você está fazendo por mim. Então você quer se relacionar com Deus? Olha para o teu semelhante, olha para a tua esposa, olhe para o teu marido, olhe para o teu filho, olhe para o teu pai, olhe para a tua mãe. Ninguém merece, nem eu mereço. Você quer ser perdoado? Perdoe. Você quer ser abençoado? Abençoe. Você quer alegria? Dê alegria. Porque hoje nós vivemos num mundo onde nós só pedimos. Eu quero que o bispo me deixe pregar. Eu quero que o Vitinho me deixe tocar. Eu quero que a irmã me deixe fazer uma peça. Mas o que eu dou para eles? O que eu entrego para eles de valor? Será que quando eles precisam eu estou aqui? Será que eu faço aquilo que na minha mente não é digno? Porque para você alcançar aquilo que você quer, você vai precisar fazer aquilo que você não gosta. Esse é o segredo. Mas, como está escrito, igreja, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são ao que Deus prepara para aqueles que o amam. E quando eu penso nisso, eu me empolgo, sabe por quê? Eu falo: Deus, eu vou desafiar o Senhor, eu vou pensar numa coisa, mas muito legal. Aí Deus fala: é mais do que isso. Eu vou pensar em algo maravilhoso, numa canção, numa palavra muito bonita. E Deus fala: é mais do que isso. Deus, mas falaram que lá no céu as ruas são de ouro. Aí Deus fala: é mais do que isso. Igreja, gostaria que você ficasse em pé, e eu quero orar agora. Se você puder, feche os seus olhos. Nós hoje vimos o que é ser adotado. Ser adotado vem da parte de Deus e não sua. Foi Ele que te adotou. Porém, você escolhe se você quer ficar na casa de Deus e se quer ficar na presença dEle. Mas nós não podemos fazer isso, igreja, simplesmente da boca para fora. Feche os seus olhos, eu quero que você orasse agora. Examine o seu coração. Examine lá no fundo da tua alma e veja se tem algo que você faz que desagrada a Deus. Algo que você não queria nem mais que tivesse dentro de você, mas você continua fazendo. E Deus continua te amando, porque nem que você faça mais ou faça menos, Deus não vai deixar de te amar. Mas a questão é: o que eu faço para demonstrar o meu amor por Deus? Deus já fez tudo por mim, e o que eu posso fazer por Deus? Deus é Pai. A coisa mais gostosa de um pai é receber um abraço do filho, e principalmente quando ele não está pedindo nada. É receber uma palavra, é receber algo que venha, é a gratidão. Hoje você está aí no seu lugar, você está respirando. Igreja, tem tantas coisas acontecendo no teu corpo, sozinho, para que você tivesse aqui. A ciência está tentando fazer robô. No máximo um corre, um pula, um canta, mas nenhum faz 1% do que você faz. Levante a sua mão.
Você precisou fazer algo complexo para levantar a tua mão? Não, você simplesmente levantou. Sabe por quê? Porque existe um Deus que soprou sobre você o espírito de vida. E essa vida, igreja, vai te acompanhar aonde você está. Orem comigo. Meu Pai, aqui está, Deus, a cada irmão e a cada irmã que entenderam, Pai, o que é ser seu filho. Oh meu Deus, como nós, Pai, muitas vezes não demos o devido valor, Senhor. Nós negligenciamos a igreja, nós negligenciamos os nossos irmãos, nós negligenciamos as autoridades, as pessoas que estavam do nosso lado, estavam chorando e nós julgamos. As pessoas que estavam do nosso lado estavam tristes e nós não abraçamos. Nós nos preocupamos com nós mesmos. Nós queríamos ser filho único. Mas eu quero dizer para você, nós somos filhos de um Deus. Ele vai tratar você como filho único. Mas lembre, você tem muito irmãos.